6. Domine a arte da insinuação. Fazer com que o alvo se sinta insatisfeito e necessite da sua atenção é essencial. Mas, se for demasiado óbvio, ele perceberá o seu jogo e ficará na defensiva. Não existe defesa conhecida contra a insinuação, a arte de semear ideias na mente das pessoas, lançando sugestões subtis, que, com o tempo, acabam por parecer ideias próprias delas. A insinuação é o meio supremo de influenciar as pessoas. Crie um discurso subtil. Faça afirmações seguidas de recuos e desculpas, comentários ambíguos, conversas banais combinadas com olhares demorados, algo que penetre no inconsciente do alvo e transmita o seu verdadeiro significado. Deixe que tudo seja apenas sugerido. Insinuando o desejo. Uma noite, na década de 1770, um jovem foi à Ópera de Paris encontrar sua amada, a Condessa de Tricé. O casal estava brigando, e ele ansiava por vê-la novamente. A condessa ainda não havia chegado ao camarote dela, mas de um camarote ao lado, uma amiga sua, a senhora de T, chamou o jovem para acompanhá-la, dizendo que era uma excelente sorte terem se encontrado naquela noite. Ele precisava fazer-lhe companhia em uma viagem que ela faria. O jovem queria ver a condessa com urgência, mas a senhora de Teanisgor era encantadora e insistente, e ele concordou em ir com ela. Antes que pudesse perguntar por quê ou para onde, ela o conduziu rapidamente até a carruagem dela, que logo partiu em disparada. Agora, o jovem pediu à anfitriã que lhe dissesse para onde o levava. No início, ela apenas riu, mas finalmente lhe contou. Para o castelo do marido dela. O casal estava separado, mas havia decidido se reconciliar. O marido, porém, era um tédio, e ela sentia que um jovem atraente como ele tornaria as coisas mais agradáveis. O jovem ficou intrigado. A senhora de Tan era uma mulher mais velha, com fama de bastante formal, embora ele também soubesse que ela tinha um amante, um marquês. Por que ela o havia escolhido para essa excursão? A história dela não era muito crível. Então, enquanto viajavam, ela sugeriu que ele olhasse pela janela a paisagem que passava, assim como ela fazia. Ele precisou se inclinar sobre ela para fazer isso, e justamente quando fez, a carruagem deu um solavanco. Ela agarrou a mão dele e se jogou em seus braços. Ficou ali por um instante, depois se afastou dele de forma bastante abrupta. Após um silêncio constrangedor, ela disse: "Pretende me convencer de que fui imprudente com você?" Ele protestou que o ocorrido fora um acidente e garantiu que se comportaria com respeito. Na verdade, porém, tê-la em seus braços o fizera pensar de outro modo. Chegaram ao castelo. O marido foi recebê-los, e o jovem expressou sua admiração pelo prédio. "O que se vê aqui não é nada", interrompeu a senhora de T. "Preciso levá-lo ao apartamento do senhor." Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, o assunto mudou rapidamente. O marido era de fato um tédio, mas se desculpou e se retirou para o jantar. Agora, a senhora de Teias de Grota e o jovem estavam sozinhos. Ela o convidou para caminhar com ela nos jardins. Era uma noite esplêndida, e enquanto caminhavam, ela passou o braço pelo dele. Ela não temia que ele se aproveitasse da situação, disse ela, pois sabia o quanto ele era apegado à sua boa amiga, a condessa. Conversaram sobre outras coisas, e então ela voltou ao assunto de... Lateral. Enquanto estávamos prestes a entrar no aposento, ela me deteve. "Lembre-se", disse ela com seriedade. "Você não deve supor que me viu, que sequer suspeita que existo, desse santuário em que está prestes a entrar." Tudo isso era como um rito de iniciação. Ela me conduziu pela mão por um corredor estreito e escuro. Meu coração batia forte, como se eu fosse um novo fiel sendo levado à prova antes da celebração dos grandes mistérios. "Mas a sua condessa?" comecei, parando. Ia responder-me quando as portas se abriram. Minha resposta foi interrompida por exclamações de admiração. Fiquei atônito, encantado. Já não sabia quem eu era, e entreguei-me de bom grado à crença no sobrenatural. Na verdade, encontrei-me numa vasta sala de espelhos, cujas imagens eram pintadas com tanto primor que criavam a ilusão de todos os objetos que representavam. Vivant Denon. Amanhã não haverá mais amanhã, em Michel Ferrer, o leitor libertino. Texto principal.
Poucos anos atrás, em nossa cidade natal, onde a fraude e a astúcia prosperam mais do que o amor ou a lealdade, vivia uma nobre de beleza impressionante e educação impecável, a quem a natureza havia dotado de um temperamento tão nobre e perspicaz, e de um intelecto tão arguto quanto se poderia encontrar em qualquer mulher de sua época. Essa senhora, de natureza delicada e vendo-se casada com um rico e grosseiro tecelão, que era rico demais para reprimir seus sentimentos, mas não era de condição suficiente para compreender o que ela valia, sentia que não era feliz. E ao descobrir que, apesar de sua grande riqueza, ele era incapaz de distinguir um fio de algodão de qualidade inferior, de supervisionar a montagem de um tiar, ou de debater as virtudes de um determinado fio com uma fiandeira, ela resolveu ir além do que seu poder lhe permitia. Não queria mais saber de seus toques grosseiros. Além disso, estava decidida a buscar seu prazer em outro lugar, na companhia de alguém que parecesse mais digno de seu afeto. E foi assim que se apaixonou profundamente por um homem extremamente elegante, na casa dos 30 anos. E por mais que passassem os dias sem que ele sequer a olhasse, ela não descansou durante toda a noite seguinte. No entanto, o cavalheiro não suspeitou de nada disso, e nem sequer a notou. Ela, por sua vez, sendo muito cautelosa, não ousou declarar-lhe seu amor enviando-lhe uma empregada ou escrevendo-lhe cartas. Um dia, ela falou com seu amado. Ela o faz feliz? Ah, temo que seja o contrário, e isso me aflige. Você não é vítima, com frequência, dos caprichos estranhos dela? Para a surpresa do jovem, a senhora de Tennyurt passou a falar da condessa de forma a dar a entender que ela lhe era infiel. A senhora de Tennyurt suspirou. Arrependeu-se de ter dito tais coisas sobre a amiga e pediu-lhe que a perdoasse. Então, como se lhe tivesse ocorrido uma nova ideia, mencionou um pavilhão próximo, um lugar delicioso, cheio de lembranças agradáveis. Mas que vergonha! O local estava trancado e ela não tinha a chave. Ainda assim, encontraram um caminho até lá, e, para sua surpresa, a porta estava entreaberta. Estava escuro no interior do pavilhão, e o jovem percebeu que aquele era um lugar de encontros amorosos. Entraram e sentaram-se num sofá, e antes que pudesse perceber o que lhe acontecia, ele a tomou em seus braços. Ela parecia afastá-lo, mas logo se entregou. Por fim, recuperou os sentidos. Precisavam voltar a casa. Teria ido longe demais? Ele precisou conter-se. Enquanto voltavam para a residência, a senhora de Telerhead observou. Que noite deliciosa passamos! Estaria se referindo ao que havia acontecido no pavilhão? Há um aposento ainda mais encantador no castelo, continuou ela. Mas não posso lhe mostrar nada, dando a entender que ele havia sido imprudente. Ela já havia mencionado aquela sala várias vezes antes. Ela não conseguia imaginar o que haveria de tão interessante nela. Mas agora morria de vontade de vê-la, e insistiu para que ela o levasse até lá. Se prometer portar-se bem, respondeu ela, com os olhos arregalados. Através da escuridão da casa, ela o conduziu até o cômodo. E, para sua alegria, ele sentiu um prazer indescritível. Havia espelhos nas paredes, pinturas de ilusão óptica, que evocavam uma cena de floresta, uma gruta sombria e uma estátua de Eros enfeitada com guirlandas. Tomado pela atmosfera do lugar, o jovem retomou o que havia começado no pavilhão, e teria perdido a noção do tempo, se um servo não tivesse entrado às pressas e os avisado de que já estava clareando do lado de fora. E o senhor logo se levantaria. Separaram-se depressa. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando o jovem se preparava para partir, a anfitriã lhe disse: Adeus, senhor. Devo-lhe tantos prazeres, mas paguei-lhe com um belo sonho. Agora, seu amor o chama de volta. Não dê à condessa motivo para brigar comigo. No caminho de volta, ele não conseguia entender o que tudo significava. Tinha a vaga sensação de ter sido usado, mas os prazeres de que se lembrava superavam suas dúvidas. Interpretação: A Senhora de Te Anderhagaca é uma personagem do conto libertino do século XXVIII, Não Há Mais Amanhã, de Vivan Denon. O jovem é o narrador da história. Embora seja uma obra de ficção, as técnicas da Senhora de Te Anderhagaca baseavam-se claramente nas de vários libertinos conhecidos da época, mestres no jogo da sedução.
E a mais perigosa de suas armas era a insinuação. O meio pelo qual a senhora de Terivma lançou seu feitiço sobre o jovem, fazendo-o parecer o agressor e conquistando a noite de prazer que desejava. Textolateral. Há poucos anos, em nossa cidade natal, onde a fraude e a astúcia prosperam mais do que o amor ou a lealdade, havia uma nobre de beleza impressionante e educação impecável, a quem a natureza havia dotado de um temperamento tão nobre e perspicaz, e de um intelecto tão arguto, quanto se poderia encontrar em qualquer mulher de sua época. Essa senhora, de natureza delicada e vendo-se casada com um rico e grosseiro tecelão, que era rico demais para reprimir seus sentimentos, mas não era de condição suficiente para ter a opinião que merecia, sentia que não era feliz. E ao descobrir que, apesar de sua grande riqueza, ele era incapaz de distinguir lã de qualidade inferior, de supervisionar a montagem de um tear, ou de debater as virtudes de um determinado fio com uma fiandeira, ela resolveu ir além do que seu poder lhe permitia. Não queria mais saber de seus toques grosseiros. Além disso, estava decidida a buscar seu prazer em outro lugar, na companhia de alguém que parecesse mais digno de seu afeto. E foi assim que se apaixonou profundamente por um homem extremamente elegante, na casa dos 30 anos. E por mais que passassem os dias sem que ele sequer a olhasse, ela não descansou durante toda a noite seguinte. No entanto, o cavalheiro não suspeitou de nada disso, e nem sequer a notou. Ela, por sua vez, sendo muito cautelosa, não ousou declarar-lhe seu amor enviando-lhe uma empregada ou escrevendo-lhe cartas. Textile Principle dominando a arte da insinuação e preservando a reputação de inocente. Tudo de uma vez. Afinal, foi ele quem iniciou o contato físico, ou ao menos parecia ter sido. Na verdade, ela mantinha o controle, plantando exatamente em sua mente as ideias que desejava. Naquele primeiro encontro físico na carruagem, por exemplo, fora ela a provocar a aproximação. Depois o repreendeu por ter sido atrevido. Mas o que ficou gravado nele foi a excitação do momento. Ao falar da condessa, ela o confundiu e o fez sentir-se culpado. Em seguida, insinuou que o amante dela era infiel, plantando nele outra semente, a raiva e o desejo de vingança. Depois, pediu-lhe que esquecesse o que havia dito e que a perdoasse. Uma tática insinuadora clássica. Peço que esqueça o que falei, mas sei que não conseguirá. O pensamento permanecerá em sua mente. Dessa forma, era inevitável que ele a abraçasse no pavilhão. Ela mencionou várias vezes a sala do castelo. E, claro, ele insistiu em conhecê-la. Envolveu toda a noite numa névoa de ambiguidade. Até mesmo suas palavras, se portar-se bem, podiam ser interpretadas de vários modos. A mente e o coração do jovem foram tomados por todos os sentimentos que ela havia despertado nele de forma indireta. Inquietação, confusão, desejo. Principalmente nas fases iniciais da sedução, aprenda a transformar tudo o que diz em uma insinuação. Lance dúvidas com comentários aqui e ali sobre outras pessoas da vida do alvo, deixando-o vulnerável. Um leve toque físico insinua desejo, assim como um olhar breve e marcante, ou uma voz incomumente calorosa, ainda que por instantes. Uma observação casual sugere que algo no alvo desperta seu interesse, mas mantenha a sutileza. Suas palavras apenas apontam uma possibilidade, deixando a dúvida no ar. Só está plantando sementes que criarão raízes nas semanas seguintes. Quando você não estiver por perto, seus alvos fantasiarão as ideias que despertou, e as dúvidas crescerão. Eles serão conduzidos, sem perceber, para sua rede, sem sequer notar que estão sendo envolvidos. Como poderiam se defender se nem conseguem ver o que acontece? O que distingue uma sugestão de outros tipos de influência psicológica, como uma ordem ou a transmissão de uma informação, é que no caso da sugestão, desperta-se na mente de alguém uma ideia que não é examinada quanto à sua origem, mas aceita como se tivesse surgido espontaneamente ali. Sigmund Freud. Chaves da sedução. Você não pode passar pela vida tentando convencer as pessoas de algo de forma direta. Seguir pelo caminho reto, dizendo o que quer, pode até parecer honesto, mas dificilmente levará a algum resultado. As pessoas têm suas próprias ideias, endurecidas pelo hábito como pedra. Suas palavras, ao entrarem em suas mentes, esbarram em barreiras. Textolateral, uma carta, temendo os perigos que isso poderia acarretar. Mas, ao notar que ele se tratava com um padre,
Um homem simples, de origem humilde, mas que era considerado um religioso de virtudes exemplares, ela calculou que ele seria a pessoa ideal para intermediar entre ela e o homem que amava. E assim, após refletir sobre a estratégia que adotaria, escolheu o momento e o lugar certos, na igreja, onde ele costumava ir, e ao encontrá-lo, pediu-lhe que ouvisse sua confissão. Como percebeu de imediato que era uma dama de qualidade, o padre aceitou de bom grado. Ao terminar de confessar-se, prosseguiu assim: Padre, como vou explicar-lhe? Há algo que preciso lhe contar e do qual preciso de seu conselho e ajuda. Já lhe disse meu nome. Assim, saberá quem sou e de quem sou esposa. Ele me ama mais do que a própria vida, e sendo imensamente rico, nunca tem qualquer dificuldade em atender-me em tudo o que desejo. No entanto, o meu amor por ele é tão grande que, se meus pensamentos, quanto mais meus atos, fossem contrários aos seus desejos e à sua honra, eu seria mais culpada do que a mais perversa mulher que já existiu. E agora, há certa pessoa, de posição respeitável. Sexto lateral aparência, e não me veio conhecido íntimo seu. Não queria dizer-lhe o nome, mas é alto e belo, com roupas de cores sóbrias e corte elegante. E talvez, sem que ele perceba, esteja ali por causa de minha firme determinação. Parece sempre estar observando-me, e não deixa de aparecer sempre que eu olho pela janela, ou quando estou à porta da frente, ou ao sair de casa. E fico surpresa, na verdade, por ele não estar aqui agora. Nem preciso dizer que me perturba tudo isso, pois seu comportamento faz com que uma mulher honesta, mesmo sendo inocente, passe por má reputação. Por amor de Deus, peço-lhe que fale com ele com severidade e o convença a deixar de me importunar. Há muitas outras mulheres que certamente achariam isso divertido e gostariam de ser observadas e espiadas por ele, mas eu, pessoalmente, não tenho a menor inclinação para isso e acho seu comportamento extremamente desagradável. E ao terminar de falar, a senhora baixou a cabeça como se fosse desatar a chorar. O reverendo Fry percebeu de imediato a quem ela se referia, e tendo-a elogiado pela retidão de espírito, prometeu tomar todas as medidas necessárias para que o sujeito deixasse de incomodá-la. Pouco depois, o cavalheiro em questão foi procurado pelo reverendo Fry, e após conversarem por algum tempo sobre assuntos gerais, Texto Principal: lutar contra 1000 noções preconcebidas que já estão enraizadas e não chegará a lugar nenhum. Além disso, as pessoas se ressentem de suas tentativas de persuadi-las, como se fossem incapazes de decidir por si mesmas, como se você soubesse mais do que elas. Em vez disso, considere o poder da insinuação e da sugestão. Exige paciência e arte, mas os resultados valem a pena. O funcionamento da insinuação é simples. Disfarçada numa observação banal ou num comentário passageiro, deixa-se cair uma dica. Trata-se de algum assunto emocional, um prazer ainda não alcançado, uma falta de emoção na vida da pessoa. A sugestão penetra sutilmente na mente do alvo, como uma ponta aguda em suas inseguranças, e logo sua origem é esquecida. É sutil demais para ser notada no momento, mas, com o tempo, criará raízes e parecerá ter surgido naturalmente no próprio pensamento do alvo, como se sempre estivesse ali. A insinuação contorna a resistência natural das pessoas, pois elas acreditam estar apenas ouvindo o que nasceu em seu próprio interior. É uma linguagem própria, que fala diretamente ao inconsciente. Nenhum sedutor, nenhum persuasor pode esperar ter êxito sem dominar a linguagem e a arte da insinuação. Certa vez, um homem estranho chegou à corte de Luís XV. Ninguém o conhecia, mas ele se apresentou como Conde de Saint-Germain. Era evidentemente rico. Joias e diamantes brilhavam em seu casaco, mangas, sapatos e anéis. Tocava violino com perfeição e pintava de forma magnífica. Mas o mais fascinante nele era sua conversa. Na verdade, o conde foi o maior impostor do século XVIII, um homem que dominou a arte da insinuação. Ao falar, deixava escapar aqui e ali uma palavra, uma alusão vaga à pedra filosofal, que transformava metais em ouro, ou ao elixir da longa vida. Não afirmava possuir tais coisas, mas fazia com que as pessoas as associassem a ele e a seus poderes. Se simplesmente tivesse dito que as possuía, ninguém o teria acreditado e logo o teriam esquecido. O conde podia falar de alguém falecido 40 anos antes como se o tivesse conhecido pessoalmente. Se isso fosse verdade, já deveria ter mais de 80 anos,
embora parecesse ter no máximo 40. Falava do elixir da vida e parecia tão jovem. A chave das palavras do conde era a imprecisão. Sempre lançava suas sugestões no meio de uma conversa animada, como notas musicais numa melodia em curso. Só depois as pessoas refletiam sobre o que ele havia dito. Com o tempo, passavam a procurá-lo, perguntando sobre a pedra filosofal e o elixir da vida, sem perceber que fora ele quem plantara tais ideias em suas mentes. Lembre-se, para semear uma ideia sedutora, é preciso envolver a imaginação, as fantasias e os desejos mais profundos das pessoas. O que dá movimento a tudo isso é sugerir aquilo que elas já desejam ouvir: a possibilidade de prazer, riqueza, saúde, aventura. No fim, essas coisas boas parecem vir justamente de você. Elas virão até você como se tivessem pensado assim por si mesmas, sem perceber que foi você quem insinuou tudo. Em 1807, Napoleão Bonaparte decidiu que era fundamental conquistar o czar Alexandre I da Rússia. Ele desejava duas coisas do texto principal: Dominando a arte da insinuação. Czar. Um tratado de paz em que concordariam em repartir a Europa e o Oriente Médio. E uma aliança matrimonial, pela qual ele se divorciaria de sua esposa Josefina e se casaria com a família do czar. Em vez de propor tais condições de forma direta, Napoleão decidiu seduzi-lo. Recorrendo a encontros sociais e conversas amigáveis nos campos de batalha, ele foi até o czar. Um aparente lapso de linguagem revelou que Josefina não podia ter filhos. Napoleão rapidamente mudou de assunto. Um comentário aqui e ali parecia sugerir uma ligação entre os destinos da França e da Rússia. Pouco antes de se separarem, certa noite, ele falou do desejo de ter filhos, suspirou tristemente e depois pediu licença para se recolher, deixando o czar a refletir sobre o assunto. Convidou o czar para assistir a uma peça sobre temas de glória, honra e império. Nas conversas que se seguiram, conseguiu disfarçar suas insinuações, sob o pretexto de falar da obra. Em poucas semanas, o czar já negociava com seus ministros uma aliança matrimonial e um tratado com a França, como se fossem ideias suas. Lapsos de linguagem, comentários aparentemente casuais, referências veladas, afirmações seguidas de um pedido de desculpas. Tudo isso possui um imenso poder de insinuação. Entram na pele das pessoas como um veneno e passam a ter vida própria. O segredo do sucesso está em fazê-lo quando o alvo está mais relaxado ou distraído, sem que perceba o que ocorre. A brincadeira educada costuma ser o disfarce ideal. Enquanto a pessoa pensa no que dirá em seguida, ou se perde em seus próprios pensamentos, suas insinuações se instalam sem que ela perceba. E é exatamente isso que se deseja. Em uma das primeiras campanhas, John F. Kennedy dirigiu-se a um grupo de veteranos. Seus feitos de guerra na Segunda Guerra Mundial, o acidente do PT-109, eram conhecidos de todos. Mas, em seu discurso, falou dos outros homens a bordo, sem mencionar a si mesmo. Ele sabia que o que havia feito estava na mente de todos, porque, de fato, fora ele quem agira. Não apenas seu silêncio os fez pensar por conta própria, como o tornou humilde e modesto, qualidades que combinam perfeitamente com o heroísmo. Na sedução, como aconselhou a cortesã francesa Ninon de Lenclos, o melhor é não falar abertamente do amor. Deixe que o outro o perceba pelo seu modo de agir. O silêncio sobre o assunto tem mais força insinuadora do que se o tivesse declarado diretamente. Não apenas as palavras insinuam. Preste atenção aos gestos e aos olhares. A técnica preferida de Madame Récamier era manter as palavras banais e os olhares provocantes. O fluxo da conversa impedia que os homens refletissem profundamente sobre aqueles olhares ocasionais, mas eles ficavam marcados. Lord Byron tinha seu famoso olhar de soslaio. Enquanto todos se ocupavam de algum assunto sem interesse, ele parecia baixar a cabeça. Então, uma jovem mulher, o alvo, o via olhar para cima, de soslaio, com a cabeça ainda inclinada. Era um olhar que parecia perigoso, desafiador e, ao mesmo tempo, ambíguo. Muitas mulheres se sentiram atraídas por ele. O rosto tem sua própria linguagem. Estamos acostumados a interpretar as expressões alheias, que costumam revelar os sentimentos com mais clareza do que as palavras. Estas, afinal, são fáceis de controlar. Texto lateral. Assuntos. O padre o puxou de lado e o repreendeu com muita gentileza, devido aos olhares amorosos que, segundo ela, a senhora lhe havia dado. Ele, porém, acreditou que ela estava se interessando por ele.
O cavalheiro, que não era de se deixar levar pela aparência, notou que ela mal o fitava e raramente passava diante de sua casa. O padre, que era mais perspicaz do que devoto, demorou a perceber a astúcia da mulher e, com um ar levemente sem graça, prometeu não mais a incomodar. Mas, depois de se despedir dela, foi até a casa da senhora, que mantinha uma vigília constante em uma pequena janela, para poder vê-lo, caso ele passasse por ali. Daquele dia em diante, passou a agir com toda a discrição, dando a impressão de que apenas frequentava o bairro por outros motivos. Giovanni Boccaccio, O Decamerão, tradução de G.H. Macmillan. Os olhares são a artilharia pesada do flerte. Tudo se transmite num só olhar, e embora não se possa negar nem reproduzir palavra por palavra, sua força é inegável. Stendhal, citado em Richard Davenport Hines. Vício, uma antologia, 217. Como as pessoas estão sempre observando seus olhares, use-os para transmitir os sinais insinuadores que escolher. Por fim, a razão pela qual a insinuação funciona tão bem não é apenas porque contorna a resistência natural das pessoas. É também porque é a linguagem do prazer. Há pouco mistério no mundo. Demasiadas pessoas dizem exatamente o que sentem ou o que querem. Ansiamos por algo enigmático, algo que alimente nossa imaginação. Como a vida cotidiana carece de sugestões e ambiguidades, quem as usa de repente parece ter algo fascinante e cheio de promessas. Trata-se de um jogo estimulante. O que essa pessoa está pretendendo? O que ela quer dizer? Indícios, sugestões e insinuações criam uma atmosfera sedutora, dando a entender que o alvo já não está preso às rotinas do dia a dia, mas adentrou outra esfera. Símbolo: a semente. Solo é preparado com cuidado. As sementes são plantadas com meses de antecedência. Uma vez lançadas, ninguém sabe de quem veio a mão que as jogou. Tornam-se parte da terra. Disfarce suas manipulações plantando sementes que criam raízes por si mesmas. Reversão. O perigo da insinuação está no fato de que, ao deixar tudo ambíguo, o alvo pode interpretar mal suas intenções. Há momentos, sobretudo nas fases mais avançadas da sedução, em que é melhor comunicar a ideia de forma direta, especialmente quando se sabe que o alvo a receberá de bom grado. Casanova costumava agir assim. Ao perceber que uma mulher o desejava e que pouco havia a fazer para conquistá-la, usava comentários francos, sinceros e calorosos que a envolviam imediatamente. Quando o escritor e libertino Gabriele D'Annunzio encontrava uma mulher que desejava, raramente usava rodeios. Os elogios fluíam com facilidade, e ele encantava com sinceridade. Afinal, a sinceridade também pode ser fingida, e é apenas mais uma estratégia. Esse método, porém, só funciona quando se tem certeza de que o alvo está receptivo. Caso contrário, as defesas e desconfianças despertadas por um ataque direto podem tornar a sedução impossível. Em caso de dúvida, o caminho mais seguro é o indireto.